Carlos e da Diná, que já está conosco, que vai partilhar conosco a palavra de Deus. Nós já clamamos, através da poderosa intercessão da Virgem Maria, a ação do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa conduzi-los, possa continuar abençoando, derramando graças, tudo aquilo que eles necessitam, tudo aquilo que eles guardam no coração, que através da poderosa intercessão de Nossa Senhora possa se cumprir. E eu convido vocês já a levantarem as mãos, nós vamos rezar uma Ave Maria por este casal que hoje vai partilhar a palavra de Deus conosco, né? Eles são da comunidade Sagrada Família, que maravilha, que bênção, né? Sagrada Família, e que tem como patrono, né, São Luís e Santa Zélia, que a gente já partilhamos sobre este casal santo, né, que são os pais de Santa Teresinha. Então, é um prazer ter vocês conosco, né, uma graça, uma bênção, essa comunidade tão abençoada estar aqui conosco hoje. Então, vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui conosco, viu? Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Nós já fomos aí pré-apresentados, né, pela irmã, então para nós também é uma alegria e é uma bênção, né, de ver esse grupo, né, essa iniciativa, com certeza do coração de Deus, e que vocês vão vivenciando aí, né, a cada segunda-feira, e que bênção, né, que bênção, que realmente a fecundidade desse grupo ela possa se estender para muitas outras mulheres também, né. Então, é uma alegria, como eu disse, estar aqui com vocês, e a gente vai nos apresentar com alguns pequenos mais detalhes, aí a Diná vai falar da nossa família um pouquinho, e aí a gente vai dando continuidade. Boa noite, minhas irmãs, Deus abençoe. É uma alegria estar com vocês nesta noite, né? O dia, né, que o Senhor preparou, escolheu para nós. E eu vou me apresentar, sou Diná, esposa do Antônio Carlos, este homem que a cada dia santifica a minha vida, né? Está me ajudando um pouquinho, né, a chegar ao céu, graças a Deus. E da nossa família, né, nós somos uma família numerosa, graças a Deus, né? Assim, numerosa porque tivemos esse desejo no nosso coração, né? E quando a gente tem o desejo no coração, coração aberto, Deus, na hora, no momento certo, ele vem e faz, né? Derrama a graça e a bênção. Nós temos 9 filhos. O nosso mais velho, o Lucas, de 24 anos, temos a Ana Letícia, de 20, a Maria Clara, de 18, o João Paulo, de 15, a Mariana, de 14, e o nosso caçulinho, Davi José, de 5 aninhos. Mas nós já temos 3 no céu, né? Eu tive 3 abortos espontâneos, né? E esses nossos 3 estão no céu. Então, temos 6 aqui conosco, e os 3 já no céu, né? Intercedendo por nós. Né, a graça de Deus que, assim, na misericórdia do Senhor, acho que nós precisamos bastante, né? Então, Deus escolheu eles, né, para estar lá do lado dele, para interceder por nós, né, aqui na Terra. E é uma alegria estarmos somando hoje, nesta noite, né, essa graça de Deus de família, né, junto com cada uma de vocês. E a gente, como a irmã disse também, nós somos membros, né, consagrados na forma de aliança, na comunidade católica Sagrada Família. A sede é aí em São Paulo, vocês são de São Paulo, né? O grupo é de São Paulo mesmo, né? Então, a sede é em São Paulo, e nós estamos aqui em São José do Rio Preto, nós estamos aqui vivendo uma forma missionária, né? Já há 11 anos. Então, éramos aí de São Paulo, não tínhamos, até, assim, no tempo em que nós viemos, não tínhamos pretensão de mudar de São Paulo, né? Eu trabalhava aí, eu fui nascido e criado aí conheci a Diná numa outra cidade do interior, São José do Rio Pardo, aí levei ela para São Paulo, então nossa família foi formada em São Paulo, né? E não tínhamos, estávamos na comunidade já como consagrados,
E um determinado momento Deus, né, veio nos surpreender, né, nos desinstalar. E aí foi todo um processo em que foi desencadeado há 11 anos atrás. E nós viemos aqui para São José do Rio Preto sem conhecer nada, não tinha nem conhecia a cidade, nunca tinha ouvido falar assim, né? Na época, não tínhamos planos de vir para cá, mas, né, Deus, assim como foi um pouco aí meditado, lógico, né, numa escala bem menorzinha, né, de Nossa Senhora, a gente ouviu Deus falar no nosso coração e viemos. Na época, nós tínhamos 5 filhos, né, não tínhamos o Davi ainda. Tínhamos a Mariana, a diferença dele para a época mais nova, que era mais nova, era a Mariana, 12 anos de idade. E o Lucas era mais velho, né? A diferença deles hoje é de 12 anos, né? Melhor dizendo. Na época não tínhamos o Davi, e tínhamos o mais velho que tinha 12 anos, o Lucas. O resto era tudo escadinha. E ali a gente sentindo, né? Eu e a Diná, esse chamado de Deus, a gente veio aqui para a Diocese de São José do Rio Preto. Então, hoje nós temos aqui também uma casa da comunidade, atividade missionária, estamos, graças a Deus, né, já bem selados aqui na Diocese e desenvolvendo nosso trabalho junto às famílias, né, junto às famílias. Então, nossa realidade hoje é essa. Nosso fundador é o Ítalo, né, Juliano Pazzanese. Assim, né, como a irmã falou, a gente tem, assim, uma proximidade através do coração dele, né, que Deus tocou, muito grande, com São Luís e Santa Zélia. Inclusive, agora estamos no 3º dia da novena, dia 12, agora que vem, é o dia, a festa litúrgica deles, né, em que o Papa Francisco, em 2014 proclamou eles santos da igreja. O primeiro casal, né, a ser proclamado santos na igreja, juntos, né, juntos. Já teve outros, mas separados. Então, a gente, assim, busca muito a força, a espiritualidade deles de família. Se tiver alguma que participe, nunca ouviu falar deles, talvez ajude um pouco. Eles são os pais de Santa Teresinha, do Menino Jesus, né, e da Sagrada Face. São os pais dela, que é santa também, né? E aí tem a irmã, também em processo de beatificação, Leônia, e aí vai uma família aí que viveu a santidade. E foram muito fecundos também, né? Tiveram filhos, bastante filhos, né? E aí, né? Tudo que vocês já meditaram aí sobre eles, né? E santos, né? A fecundidade deles, principalmente espiritual, né? E hoje continua, né? A fecundidade deles não terminou, porque continua tocando o coração de pessoas, como vocês falaram, que tem, né, um carinho grande por eles. Isso já é um sinal de fecundidade deles, ainda que continua, né? Então, a fecundidade em Deus, já pegando aí, né, o gancho para o nosso tema, a fecundidade de Deus é eterna, né? Deus é eternamente fecundo, né? Porque a fecundidade é vida, em todos os sentidos. Como Jesus falou, vida plena em abundância, né? E Deus é isso. Apesar de nós estarmos vivendo aí um tempo de morte, né, em que infelizmente, é lógico, com toda a situação, né, de desolação, porque muitas pessoas queridas, muitas pessoas indo, né, e a gente pensa assim para o lado de Deus, muitas pessoas, né, perdendo parentes, mas a última palavra não é a morte. A fecundidade é vida e Deus é fecundo, né? Então, a vida continua além dessa, né? Além dessa vida. E nós que somos cristãos, é um momento de a gente trabalhar muito essa fé, né? A fé que nós cremos não só nessa vida, para nos ajudar. Nós que somos humanos, sentimos a saudade, talvez você que esteja participando com alguém, né? Participando aqui no grupo, perdeu alguém muito próximo. A gente tem conhecimento aqui de famílias que perderam até, assim, né? Perderam os seus providentes, né? E pai, mãe, né? Então, né, a gente sabe que isso é muito dolorido. Casal que se foi e deixou filhos pequenos, né? Por conta dessa pandemia. Isso realmente é muito dolorido. Mas a gente tem que ajuntar a força no Espírito. O Espírito Santo, quando nós participamos da missa, feito lá, né, a imposição das mãos sobre o corpo, aliás, o pão e o vinho, diz que é ele que dá vida e santifica todas as coisas. Na força do Espírito Santo, a gente buscar estarmos aqui com a força da vida, não deixando que a morte reine no nosso coração. Ainda que o espírito de morte esteja, né, atuando no mundo, Deus é fecundo e a fecundidade é vida, né? Então, que nós possamos buscar esta força. E com certeza eu vejo que, assim, né,
pelo menos esse pouquinho que a gente está juntos agora, a gente vê que é essa proposta do grupo, através da oração, através das partilhas, né? E aí a gente começa aqui falando, o tema que nos foi passado é sede fecundos. Então, a gente, né, buscou na Sagrada Escritura, e ali que realmente está ali bem descrito esse tema, em Gênesis 1, capítulo 1, Gênesis, lá no comecinho, né, as origens, Gênesis 1, no capítulo, versículo 27 e 28. Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Se você está com a Sagrada Escritura na mão, né, tem a possibilidade aí de abrir, então você pode até acompanhar, né? Porque acompanhando o Espírito Santo vai tendo mais elementos para trabalhar no coração de cada um de nós. E a Dinala vai ler, né? Ela vai ler para nós. Amém ou misericórdia? Amém. Então, é Gênesis, né? 1, 27 a 28. E Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pela terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim, essa tradução, ela traz bem literalmente, né? Sede fecundos. Algumas outras aí pode estar, né? Crescer e multiplicar, frutificar, que também é o sentido, é o outro sentido, né? Aliás, o mesmo sentido da palavra sede fecundo, da fecundidade. E aí, a gente vê, né, que ela está inserida no contexto bíblico, e é importante a gente partir disso, né? No contexto bíblico, lá em Gênesis, na criação, nas origens, né? Na nossa origem em Deus. E é bacana a gente perceber que a questão da fecundidade, é lógico que depois a gente vamos assim, compartilhar um pouquinho a fecundidade, né? A toda a abrangência dela, mas a questão da fecundidade, ela vem ligada à bênção, né? Então, se a gente pegar, olhando aí esse versículo 26, e o 27, melhor dizendo, Deus criou o homem à imagem, né? E depois no 28, Deus os abençoou, né? Então, antes da fecundidade, Deus, ele derramou uma bênção sobre quem? Nesse caso aqui no capítulo 1, sobre o homem e a mulher, né? Sobre o homem e a mulher. E é interessante que o livro do Gênesis, né, é assim, né, os biblistas, eles mostram que no capítulo 1 e no capítulo 2, são dois relatos, né? A gente, depois, hoje não é o caso, mas são dois relatos no 1 e o 2 das origens. Nesse capítulo 1, nesse primeiro relato, ele não cita aqui de uma forma explícita a união do homem e da mulher. Então, ele derrama a bênção sobre o homem e sobre a mulher, né? E sobre essa bênção, Deus dá uma ordem, né? Dá uma ordem, e é no imperativo: sede fecundos. E essa fecundidade, a gente já percebe aqui, a palavra de Deus já vai nos mostrando que ela se faz em nós por conta da bênção de Deus. Então, podemos dizer aqui que, como isso se deu na criação, todo homem e toda mulher carrega uma bênção de fecundidade, né? Todo homem e toda mulher carrega uma bênção de fecundidade. Ela não está, assim, estritamente direcionada só ao casal. É lógico que depois, ali mais à frente, como eu disse no Gênesis 2, por exemplo, que já continua o outro relato, né, da criação, Deus vai colocar isso no contexto da união do homem e da mulher. Mas a bênção, e nos mostra aqui, eu repito, ela está sobre você que está nos acompanhando, que talvez, né, sei lá, não viva nenhuma união, não é casada, né, não tem um companheiro, né, o que já teve, essa bênção continua. Nessa bênção de fecundidade, Deus dá, né, Deus derramou na nossa criação, né, para que, de fato, nós pudéssemos e possamos, melhor dizendo, expressar a imagem e semelhança de Deus,
né, que é o versículo anterior, o 27. Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E para sermos imagem e semelhança de Deus, comporta a fecundidade, né? Porque Deus é fecundo. Deus, ele vai fecundando todas as coisas. E Gênesis vai mostrando muito isso, né? Essa fecundidade que estava estritamente ligada à vida, a gerar, né? A formar e a ordenar a vida, Deus vai fazendo em todas as coisas. Cria o céu, a terra, o peixe, o mar, o sol, a lua e até chegar no ser humano. Então, Deus é fecundo, ele sempre faz novas todas as coisas. E se nós formos lá na frente, aqui pela Sagrada Escritura ainda, e aí a gente vê, né, no momento pior nosso, na nossa decadência total, antes da vinda de Jesus, e que meditação bonita que a irmã trouxe, né, sobre Nossa Senhora, Deus, vamos dizer assim, ele fecunda a humanidade novamente, né? E muitos também, muitos santos, muitos doutores da igreja já fizeram essa meditação em Maria. Então, com essa fecundidade do Espírito Santo em Maria, como foi trazido para nós, Deus, ele de novo, ele renova, ele fecunda a humanidade de novo, nos dando Jesus. Porque a partir de Jesus você é uma nova pessoa, uma nova mulher, poderá ser e deverá ser. Eu serei, né, sou e poderei ser ainda mais um novo homem, né? As nossas famílias podem ser novas famílias, porque é uma fecundidade nova que nos foi dada com o advento da vinda de Jesus. Aonde, né? No ventre da Virgem Maria, pela força do Espírito Santo. O Espírito Santo, Deus é que gera e cria todas as coisas, mas o Espírito Santo, ele misticamente, ele dá essa vida, porque ele é Deus também, né? Junto com o Pai e com o Filho, ele é Deus. Então, o Espírito Santo dá essa vida. Então, é importante a gente se situar nesse começo, entender isso. Mas aqui também, se a gente for ver em Gênesis 2, é bom também, eu sei que vocês já devem ter essa noção, graças a Deus, né? Mas é bom a gente reforçar, porque hoje as coisas são viradas de ponta cabeça e sacudida, e tudo se mistura e vira uma confusão, que é o que a gente vive hoje. Nós estamos nos tempos de confusão, né? Então, e principalmente nós em relação a nós mesmos. E aí eu digo assim, né? A gente pode perceber que isso não é de Deus. Essa ação é do inimigo de Deus, né? Em que nós chamamos de maligno, de nos confundir. E nós perdemos a referência de quem nós somos. E aqui até esse texto nos ajudou. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas a gente perdeu essa referência, né? A humanidade perdeu essa referência de imagem e semelhança de Deus, né? Então a gente vive uma crise de identidade, né? A gente não sabe mais muito bem, ou sabemos de modo muito confuso o que nós somos, quem nós somos, por que estamos aqui e para onde vamos. A gente perdeu isso. Então, aí está o nosso flagelo, né? A nossa dificuldade. E isso vem, infelizmente, né, por algo que nós, como católicos, sabemos bem, que é o pecado, que veio lá também aqui nas origens, aqui em Gênesis, né? E agora está de uma forma assim, muito acirrada na humanidade. Então, esse livro de Gênesis, como eu dizia, vocês devem ter noção, mas é bom a gente situando algumas coisas para que essa confusão ela não nos distancie de Deus. Porque o objetivo é esse, é tirar a gente, né, dos caminhos, dos desígnios do Senhor. Essa fecundidade aqui, sede fecundos, apesar de a gente ter uma abertura geral, ela tem um específico, né, na família. Na família, ela é uma fecundidade no casamento justamente para os filhos, né, para a geração de filhos. Então, inclusive, né, para o casamento católico, cristão católico, é uma finalidade, podemos dizer até assim, entre aspas, uma condição. E para lembrar, né, um casal que vai para o matrimônio sem querer ter filhos, esse matrimônio, assim, ele já é nulo, né? É um matrimônio que ele pode até acontecer, porque às vezes ele nem expressa isso. O casal pode ter até essa intenção escondida no coração, mas diante de Deus é nulo, né? Então, essa questão da fecundidade, nesse contexto, no contexto de família, ela é uma fecundidade específica na primeira ordem, né? Depois a gente vai vendo as outras nuances da fecundidade, mas na primeira ordem é para abertura a filhos.
E é lógico, não precisa ser exagerado como eu e a Dinal nessa época, né? Ter 9. Né? Não precisa chegar a esse ponto. É que Deus quis, né, que nós chamássemos atenção. É como a irmã rezou, né? Qual que é a sua missão? O que é a vontade de Deus para cada um de nós? Eu tenho certeza que para nós foi ter 9 filhos, e a gente partilha, já a gente faz essas partilhas com os nossos filhos, a gente foi fazendo a nossa leitura da nossa história desde o namoro, e a gente foi vendo que Deus foi pedindo isso para nós, né? Ser fecundo literalmente, como está aqui, né? Crescer e multiplicar, né? Quando eu trabalhava, para a gente descontrair um pouco, tinha um amigo meu que falava que essa parte da Bíblia eu não li, eu comi. Eu e a minha esposa. Em vez da gente ler, a gente comeu ela, né? E aí acabou acontecendo isso, né? Nascendo um monte de filhos. Mas como a Diná diz, graças a Deus foram todos queridos, né? E somos muito felizes com eles, né? Graças a Deus são pessoas, né? Já tem os mais adultos, tudo, mas tudo bem encaminhado, né? Até esqueci de falar, o nosso primeiro filho, Lucas, o mais velho, saiu de casa hoje, ele é missionário, ele é membro da comunidade católica Sagrada Família, estava com nós até o ano passado e agora foi lá para a região de Assis, onde nós temos também uma missão lá. Ele está morando lá, um jovem, fazendo agora, né, mais ou menos ele já partilhou com a gente, fazendo aí um discernimento mais fechado para o sacerdócio, né, então estudou, e a gente nunca, assim, vamos falar, né, forçou, né, essa fecundidade, ela foi se fazendo no coração dele naturalmente, ele ouvindo Deus. E os outros estão aqui, servem na igreja, participam, né, com jovens, então estão vivendo a vida em Deus também. Então, né, mas esse aspas da nossa família. Mas, realmente, um dia Deus nos colocou isso no coração. Então, a gente abriu. A questão é a seguinte, nessa ordem, todo casal, né, toda família está aberta à vida. Nunca se fechar a vida, nunca, nunca, nunca. Está aberto à vida. E aí eu falo porque, assim, né, a gente teve muita dificuldade, né? Num primeiro momento, a gente entender isso, essa questão da fecundidade específica para nós, né? Que, de certa forma, é para todo casal, mas para nós. Mas a gente também sofreu muito com pessoas à nossa volta, inclusive familiares e pessoas de igreja, né? Quantas vezes a gente via na igreja, mais um, nossa, vocês são loucos, né? E conselhos completamente esterilizantes, né? As pessoas viam assim que a gente tinha que se esterilizar o mais rápido possível e de tudo quanto é forma, né? Possível. E então isso não pode ter no nosso coração, né? Isso não pode ter. É lógico que não era uma preocupação maldosa, era uma preocupação porque a vida é difícil, mas a gente tem que ter esse olhar da fé, né? Que Deus chama um homem e a mulher a ser abertos à vida. E de um modo agora que, como eu disse, específico na família, a primeira abertura do casal, a fecundidade, é ser aberto aos filhos, né? E a gente fala lá no compromisso do casamento, a quantos filhos Deus nos quiser dar. Não é quanto a gente quer. A gente teve, né, uma moção no coração de ser aberto, mas Deus deu os filhos, inclusive, até quando não foi mais possível, que a Dina, como ela disse, ela perdeu 3, né? Nós perdemos, não, estão no céu, né? São 3, né? Abortos espontâneos. E então a gente procurou viver essa graça, porque é uma bênção. A fecundidade, antes dela vem a bênção. Fala. Isso, só complementando o Antônio Carlos aqui um parênteses, né, nessa questão dos comentários, né, no momento assim, né, chateia, né, mas a gente for firme no coração do propósito que nós queríamos, né, através do nosso matrimônio, né, do sacramento, de formar a família. E nós estávamos formando a nossa família, e o desígnio de Deus para a nossa família era desta maneira, entendeu? E cada família tem um chamado, tem um desígnio, né? E cada família é formada daquela maneira, de uma forma que tem que ser formada segundo o coração de Deus. E essa é a nossa. Então, nós não deixamos, assim, dar brechas, ouvidos, né? Ou se fechar o coração por causa desses comentários, né? Indelicados, em horas erradas. Nós focamos no sacramento do nosso matrimônio, na nossa fidelidade, no sim que nós demos a Deus, né? E de formar a família e gerar os filhos também, com a abertura do nosso coração, né? Então, essa foi a graça de Deus na nossa vida, está sendo até hoje na nossa família. A gente tem que focar, né? Não podemos parar por causa de comentários de outras famílias, não. É o momento da minha graça, a graça de formar a minha família agora que Deus me pede,
né, a cada casal, a cada família, Deus pede naquele momento. Aí vai de cada um, né, aceitar ou não. E nós aceitamos com muito amor, com muito carinho. E é lógico, né, que essa fecundidade, nessa questão específica, ela vem atrelada à responsabilidade, né? Então, como a Dina disse, na questão de ter os filhos, de ser fecundo com os filhos, é uma paternidade e maternidade responsável, né? E a gente, não somos ricos não, viu, gente? É porque o que pesa, né, a gente já pensa logo na questão financeira, mas como é que alimentou? Mas Deus é providência, né? Eu fui funcionário, né, estadual, no caso, não sou ainda, né, sou bombeiro militar, hoje eu já estou afastado da corporação, então não é um salário, né, enorme, lógico, né, acaba não sendo um salário tão pequenininho, mas, assim, foi sempre tudo muito justo, nossos filhos foram criados de um modo muito, assim, justo, né, e graças a Deus não tem ninguém, assim, aqui em casa, né, com trauma, né, com problema seríssimo psicológico, porque tiveram privações, porque não. Quem conhece a nossa família de perto, vê a graça que Deus manifestou, né? Manifestou e manifesta. O necessário nunca faltou. Graças a Deus, tudo muito justo, mas o necessário nunca faltou. E a gente procurou criar eles com responsabilidade, né? Então, foram, assim, gravidezes conscientes e consciente da responsabilidade que nós tínhamos, né? Pôr filho no mundo, né? Para deixar largado, né? Não é isso. Então, essa primeira ordem, a gente não pode deixar assim, né? Desapercebido. Eu acredito que vocês tenham isso já em mente, mas principalmente para ajudar as outras pessoas, né? Às vezes até filhos de mulheres que aqui estão participando, né? Filhos, sei lá, netos, e engravidam, às vezes até, né, fora, lógico, não é legal, né? Às vezes uma gravidez, né, inesperada, mas quando isso acontecer, se apoie na bênção da vida, né? Se apoie na bênção da vida, né? E vocês como mulheres já trazem isso muito mais forte do que nós, né? Deus deu essa bênção, ele deu para o homem e para a mulher, mas vocês é de um modo mais específico a questão da fecundidade pela maternidade, né? Toda mulher ela tem a maternidade, ainda que muitas vezes não seja possível vivê-la fisicamente. Uma coisa é não querer a fecundidade, outra coisa é não poder, né, ter filhos, a fecundidade na questão de filhos. E nós tivemos diversas pessoas que nós pudemos acompanhar, algumas, né, que acabaram até hoje sem poder ter filhos, mas quantas bênçãos, quantos milagres a gente viu acontecer de mulheres que não podiam ter filhos e depois tiveram, engravidaram, né? Então, para as mulheres que talvez estejam participando, que esteja aí na luta, né, de querer ter filho e não poder por uma questão de saúde ou qualquer um outro problema aí mais específico na questão de saúde, não desista, não desista, né? Você tem abertura à maternidade, continue rezando, clamando para Deus, né? Papa Francisco fala que Deus sempre nos surpreende. A semana passada a gente foi fazendo, ainda estamos, né, as leituras, né, para quem vai acompanhando a liturgia diária, como foi o Evangelho hoje, as primeiras leituras foi a história de Abraão, né? Olha só que altura da idade que ele e Sara foram ter filhos, né? Ele já tinha quase 100 anos. Sara até meio que deu uma debochada, né? Quando o anjo falou para Abraão que ela ia engravidar, ela desacreditou, né? Nas alturas, mas engravidou. Então, Deus, ele é poderoso, ele pode fazer o milagre a qualquer momento, às vezes até de uma gravidez. E se você tem alguém, né, que você possa aconselhar um dia se deparar com uma pessoa assim, não minimize a fertilidade na questão de gerar filhos, né? Se é um casal, às vezes, que se aproxima de você, até dentro da nossa família, incentiva, seja fecundas também na questão de aconselhar, né? Porque Deus é vida, né? Deus é vida. E aqui na missão nós temos um testemunho de um casal, né? A Bruna e o Fábio, tentando, né, engravidar há 10 anos, né? Não conseguiam. E hoje eles estão com a menininha, a filhinha deles, né? Completou o mês passado 1 aninho, né? A Maria Júlia, uma graça, e ver, assim, nossa, a felicidade deles. Mas foi a espera em Deus, em oração, né? No tempo e na hora certa, né? A gestação veio, né? A graça de Deus aconteceu na vida deles. E temos também pessoas que até pensou, não vou engravidar, não vou conseguir mesmo, chegaram até a adotar, né?
adotaram crianças, né? Ele, assim que depois que adotou, engravidou, né? Então, é um milagre, é um mistério de Deus, né? Então, nós temos que ter o coração aberto, dócil, voltado para o Senhor, com fé e esperança, sem desanimar jamais. E eu vou pedir para a Dina também, ela vai trazer uma palavra, né, do catecismo da igreja, para a gente poder aprofundar, ainda entrar um pouquinho mais, né, nessa questão da fecundidade, já para depois a gente ir para o final. Então, é no catecismo, no capítulo, no artigo, melhor dizendo, né, parágrafo 1653. A fecundidade do amor conjugal se estende aos frutos da vida moral, espiritual e sobrenatural, que os pais transmitem a seus filhos pela educação. Os pais são os principais e primeiros educadores de seus filhos. Neste sentido, a tarefa fundamental do matrimônio e da família é estar a serviço da vida. Então, olha que bacana, né? Vejam só, minhas irmãs, né? O que a igreja vem nos ensinar? Que a fecundidade, ela se estende para a vida moral, espiritual e sobrenatural. Num primeiro momento também, numa primeira ordem, os pais, além da fecundidade em si, de gerar, né, de trazer o filho, né, fisicamente, eles também transmitem a fecundidade na ordem moral, espiritual e sobrenatural. Nós somos chamados a isso. Então, a fecundidade ela é uma coisa que ela vai além, né, na família. Ela vai além da família. Se você é mãe, se você é pai, se você é avô, se você é avó, nessa questão, né, de ascensão materna e paterna, nós, eu, como eu sou, a Dinaé também, nós somos não só a questão de gerar em si, não só trazer o filho ao mundo, né, vamos dizer assim de um modo mais simples, mas é a questão de a gente também levar a fecundidade espiritual, a fecundidade de Deus no coração dos nossos filhos, e não importa a que ponto eles chegaram, lógico, você tem filho adulto, né? Muitas vezes a gente pensa assim, a missão está cumprida, né? Lavei minhas mãos, a missão está cumprida. Não, um pai e uma mãe é sempre sinal de fecundidade para o filho. Lógico, você não vai tratar teu filho como um bebezinho, né? Como era criança. Mas enquanto você for pai e mãe, né? Enquanto formos, né? Melhor dizendo, pai e mãe, nós temos uma autoridade espiritual sobre os nossos filhos. Deus não tira essa autoridade espiritual de você, mãe. Por isso que é importante, quantas estão aqui participando e às vezes são mães, é importante vocês estarem nessa força que estão aqui nesse grupo em oração, porque Deus deu uma autoridade espiritual, né? Deus deu uma fecundidade espiritual para você, que ela não acabou. Às vezes a gente, né, já cumpri minha missão, né, meus filhos já estão formados, já são casados, já cuida da vida deles, mas enquanto você está nessa terra, você emana uma autoridade espiritual para o seu filho e para a família dele, né? É lógico que não se intrometendo na intimidade, não é isso, né? Mas na oração, como está aqui agora, na intercessão, na questão espiritual. A igreja mesmo nos fala disso, né? Essa fecundidade do amor conjugal, ela se estende. Ela não é só no momento do nascimento, ela se estende na ordem espiritual, moral e natural. Então, a fecundidade a gente vai vendo que ela vai além só do nascimento, só de gerar a vida física. Então, é importante que nós não desistamos de rezar pelos nossos filhos. Não desistamos de pedir as graças espirituais para os nossos filhos. Vocês que são mães, principalmente, o poder, né? Tem vários grupos, né? Mães que oram pelos filhos. A gente vê hoje várias iniciativas, mulheres, né? Que oram. Então, é muito importante isso. É muito importante essa invocação espiritual, né? A força de Deus sobre eles. Não desistam. Ou talvez, né? Por filhos de parentes de vocês, né? Vocês também podem estar mandando, né? Enviando através da força de Deus, né? Essa fecundidade espiritual, que mesmo que não esteja ligado diretamente a vocês. Então, a fecundidade, ela se estende a isso, né? Porque Deus é vida, e a fecundidade é vida, e Deus quer a vida das pessoas que não estejam ainda vivendo isso plenamente, né? Então, é muito importante isso. E para as que não podem ter filho, também é importante a gente ver que tem uma palavra da igreja e a gente lembrar isso, né? No 1654, né? Para as pessoas, o casal, né? A mulher e o homem que não podem, né? A Dina vai ler.
Os esposos a quem Deus não concedeu ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido, humana e cristamente. Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade de caridade, acolhimento e sacrifício. Então, olha só que bacana. Ah, eu não posso ter filho, eu não sou fecunda, né? Então, eu não fui abençoada. Essa bênção não veio na minha vida. Calma lá. Não, não, você é uma abençoada. Porque Deus diz ali em Gênesis, como a gente leu, quando ele criou você como mulher, eu como homem, o ser humano, ele abençoou e depois junto veio a fecundidade. E a fecundidade nessa questão, a igreja já dá um sentido para nós. Não sinta que a sua vida não tem sentido. É lógico. Como eu disse, a gente acompanhou muitas pessoas vivendo essa realidade, não é fácil, né? Fica uma angústia no coração, a gente sabe disso, né? Fica uns porquês, né? Mas por quê? Mas por que comigo, né? Lá no fundinho fica esse questionamento, mas você não está excluída, podemos dizer, dessa bênção de Deus. Você pode viver, né? As pessoas que vivem essa situação, ela pode encontrar um sentido na vida, né? Vivendo a caridade, sendo caridosos, de repente casal, né, se submeter a adotar. Hoje tem várias iniciativas, acolher, né, tem várias iniciativas, acolher crianças por um período. Nós temos um casal na comunidade, né, acho que ele, não sei se já chegaram a fazer parte, ele que me passou o contato, Mauro, né, eles estão fazendo essa experiência, eles têm filhos e hoje eles acolhem crianças, né, em situação vulnerável e por um tempo eles ficam. Então, tem várias iniciativas que, abrindo o coração, você recebe toda a plenitude da graça de fecundidade. Tão quanto aqueles que podem ter filhos, o casal que não pode ter filhos. Então, não se sinta... Você, mulher, que hoje participa do grupo, e por uma questão de saúde não pode ter filhos. A igreja é muito clara. Fala, você também pode ter uma vida cheia de sentido, né? Cheia de sentido. Como eu disse, né? É lógico que não é fácil, o teu coração precisa ser trabalhado, e esse é o caminho, está em oração, está em grupo de oração como vocês estão, buscando a força de Deus para estar vivendo, né, esse sacrifício, porque é um sacrifício, é um paradigma, né? Enquanto a gente vê de um lado muitas, né, pessoas que não querem ter filhos, mulheres, tem muitas que sofrem porque querem. Muitas podem e não querem, né? Outras querem e não podem. Então, tem esse paradigma. Muitas mulheres querem e não podem. Então, pode ficar aberta também, né? A vida é plena nesse sentido. E aí, a gente sai um pouquinho agora desse contexto mais específico da fecundidade, né? Que Deus coloca ali na palavra dele, no âmbito da família, que é do homem e da mulher, né? Do casal. E a gente fala na fecundidade na ordem geral agora, né? Então, a fecundidade, ela tem também uma abrangência geral, né? Não é só questão de filhos ou não filhos. Ela também tem uma abrangência geral que Deus espera de nós, porque Ele nos abençoou. Ele te abençoou para ser fecunda, né? Não é para ser estéril. E como eu disse, hoje nós vivemos numa sociedade estéril, em todos os sentidos. E a principal esterilidade que querem nos fazer é esterilizar a gente de Deus. Que Deus não habite no nosso coração, que Deus não habite na nossa alma, que na nossa alma habite a angústia, habite o medo, habite, né, o pavor, habite o pânico, né, habite, né, a ansiedade, a depressão. Então, é lógico que, né, pela questão a gente estamos expostos a essas coisas, mas Deus não nos criou para viver esse espírito de morte. Deus não nos criou para viver esse espírito de morte. Você que nos acompanha, que está aí, se você está sentindo, como a irmã disse, esse vazio, às vezes é até bom, né? Porque o movimento chama aí a palavra grega de kenosis, né? Para a gente se encher, a gente precisa se esvaziar, né? Então, tem um sentido positivo do vazio. Mas quando a gente vai se esvaziar para se encher de Deus, talvez essa desolação, esse vazio, né, que você hoje está no teu coração, como foi trazido na oração, seja para que você possa se encher mais de Deus. Porque Deus, ele não pode, ele não quer, ele não é estéril. O mundo, né, quando eu falo mundo, toda a situação, querem esterilizar Deus no nosso coração. Deixar um Deus, entre aspas, né, inútil. Mas nós temos que lutar contra isso. Porque Deus nos criou fecundos, para, a partir dele, fecundar outros. Né? E a começar na nossa casa, na nossa família. Às vezes, nós somos missionários aqui, né?
viemos em vista de uma missão, mas a gente nunca perdeu de vista que a nossa principal missão é a nossa família. Como alguém falou aí na oração, são 40 mulheres, são 40 famílias, né? Às vezes você não é casada, não sei, às vezes é separada, né? Às vezes vive uma segunda união, mas tenha uma família em torno de você. Tem uma família em torno de você. Tem um pai, tem uma mãe. Hoje, por exemplo, na nossa realidade aqui, né? A gente está com as nossas mães. Então, existe uma família em torno, né? Para a gente poder ser fecundo para essas pessoas. Poder ser fecundo para esses nossos familiares. A começar por aí, né? A missão não começa lá longe, né? Até para assim, muitos de nós que estamos aqui, pelo menos, né? Que não são tão jovens, a missão continua dentro da nossa casa, né? Por isso que a fecundidade, ela nunca se acaba, né? Então, às vezes a gente vai, né? Pegando um pouco mais de experiência de anos aí, né? De vida, a gente vai perdendo sentido. Eu não tenho mais motivação. Não, né? Em Deus não acaba, porque nós somos fecundos até a eternidade. Como eu disse, São Luís e Santa Zélia, né? Os santos, e aí outros santos, eles morreram, mas lá no céu continuam sendo fecundos. Santa Teresinha, a filha deles, disse que queria passar o céu derramando graças, chuva de graça sobre a terra. Então não tem esterilidade lá para Santa Teresinha. Aqueles que rogam a ela, e a gente traz aí os pais dela, né? Que nós estamos aí em meia novena, dia 12 é festa deles, e busquem, peçam para eles, né? Porque eles são fecundos lá no céu. A graça de você não se esterilizar psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, de viver essa fecundidade, porque Deus, nós lemos lá em Gênesis, eu volto a bater nessa tecla, Deus nos abençoou, e olha, é uma ordem, não é uma coisa assim, tipo assim, né? Se vocês quiserem, vocês vão poder ser fecundos. Não é opcional. Deus deu um imperativo. E a palavra de Deus, quando ela é falada, como ela foi aqui, né? Deus proclamou, ela é cumprida. Só uma coisa impede de cumprir a palavra de Deus. A nossa liberdade. Nós podemos nos fechar à graça de Deus. E Deus, ele nos ama tanto que ele respeita a nossa liberdade. Se você não quiser, se eu não quiser que essa palavra se cumpra, Deus vai fazer de tudo para acontecer. Mas a gente fica como um guarda-chuva aberto na chuva, não molha, né? Deus derrama a bênção, derrama a graça, mas não molha, né? Não molha, porque nós estamos fechados à fecundidade. Então, sede fecunda, né? Hoje a palavra para vocês, para mim, porque, né, se Deus nos chama a falar, ele fala primeiro conosco. Sede fecunda na tua família, na tua história de vida, na tua realidade de vida aí. Eu e a Dinar continuamos, não agora, né? Estamos aí já na meia-idade, a gente está espaçando os filhos, nós somos usuários do método e instrutores do método de ovulação Billings, e eu brinco também, falo que a gente pegou a melhor parte do método, né? Que é a questão de ter os filhos, mas a igreja nos dá essa opção de espaçar os filhos, né? Então, assim, a gente vive isso agora, né? Mas Deus não é por causa disso que nós não somos mais fecundos. Não vamos ter filhos, não. Nós temos que estender a nossa fecundidade. Como? Na educação dos nossos filhos, naquilo que Deus nos coloca, nas pessoas. Quantas pessoas talvez hoje não precise de pessoas cheias de Deus para transmitir a vida? Fecundidade, isso. Pessoa cheia de Deus. Vocês estão no grupo, mas daqui a alguns minutos, nós já estamos terminando, vocês não vão estar mais aqui no grupo. Vocês vão estar na realidade de vocês do dia a dia, né? Vocês vão estar vivendo, talvez no trabalho, no home office, quem estuda, né, na tua vida estudantil, sei lá, tua realidade de vida. Mas Deus conta com a tua fecundidade, que você possa fecundar, possa gerar pessoas novas nessa sociedade doente, desequilibrada que nós estamos, infelizmente, nesses dias. Então, nós precisamos estar com Deus, minhas irmãs. Né? Essa assim, a partilha que a gente vai fazendo com vocês. Não, assim, gerar, né, Jesus, né? No coração dos irmãos, né, do próximo que está do nosso lado, gerar Jesus, né, levar o amor, a caridade, a fé, a esperança, que tudo é possível, né? Nem tudo está perdido, há tempo, Deus sempre nos dá uma nova chance. Então, levar essa graça que é tão grande, né, do nosso Deus ao coração de cada ser humano, né, cada pessoa que passar, que estiver do nosso lado, né, assim, e para aquela pessoa, assim, nós temos muitos problemas,
mas o nosso rosto, o nosso semblante é para ela o rosto de Jesus, né? Os nossos problemas, nossas dificuldades, fica conosco e nós, no nosso momento de oração, de intimidade com Deus, nós colocamos, depositamos nas mãos do Senhor. Mas naquele momento é a nossa face, nosso semblante. Possamos, né, resplandecer a luz e a graça de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, a cada um que se chegar perto de nós. Muitas vezes não precisamos falar, né? É o testemunho, é a vivência, né? Toca, arrasta, comove, né? E a graça de Deus acontece. Então, nós queremos, nesse momento, fazer, né, finalizar pedindo esta graça da fecundidade em tudo que ela comporta, né? A gente viu que pode abranger muitas coisas na fecundidade. Tem algumas coisas que são específicas e necessárias, como a gente falou a questão do casal, mas ela vai além, né? Como a igreja também nos mostra aqui. Então, a gente quer pedir a intercessão de Santos Luís e Zélia Martã, em meio à novena que estamos vivendo, né? Em preparação à festa deles dia 12 agora, e a Nossa Senhora, né? Diante daquela meditação que foi nos trazida no início dessa partilha pela irmã, que Nossa Senhora, ela intercede aquele que é vamos falar assim, o especialista em fecundidade, que é o Espírito Santo. Então, Senhor, nós te pedimos nesta noite, Pai amado, Pai santíssimo, nós te pedimos pelos méritos do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pelos méritos da paixão e morte na sua cruz, em que jorraste do seu coração, Jesus, sangue e água. Me recordo agora que também é o mês do sangue de Jesus, é o mês do precioso sangue de Jesus, que foi derramado juntamente com a água no coração da cruz. Sobre essas mulheres e sobre nós que estamos juntos nesta noite. E que possa o sangue de Jesus, que irrigou, né, toda a nossa salvação, que fecundou a nossa salvação na força do Espírito Santo. Nós pedimos nesta noite que possa se fazer na vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui participando, na vida de cada família, em que cada mulher traz, em cada família que está aqui por trás de cada mulher que está participando. Nós te pedimos, Senhor, derrama a tua bênção, derrama a tua graça. O Espírito Santo, assim como fez em Maria, e como diz lá em Lucas 1, a sombra do Altíssimo foi a resposta do anjo para Maria. A sombra do Altíssimo te envolverá, que possa a sombra do Altíssimo envolver a cada uma das nossas famílias. Assim como Maria foi envolvida por essa sombra do Espírito Santo, que na verdade não é uma sombra sem luz, é a própria luz que se fez presente em Nossa Senhora. E Nossa Senhora engravidou de Jesus, e ali pela força do Espírito ela ficou grávida. Que cada mulher que esteja aqui possa receber mais do que fisicamente, possa receber a gravidez espiritual de Jesus, assim como Maria. E que essa gravidez ela possa transparecer nas famílias que elas estão inseridas. Sim, Espírito Santo de Deus, vem com tua luz, Divino Espírito Santo ilumina, né, cada situação de cada família, onde pode ter aqui as mulheres que estão sem esperança, que estão desanimadas, que estão passando por situações, né, psicológicas, emocionais, de depressão. Espírito Santo, vós que dá vida e santifica todas as coisas, vem santificar, vem dar vida, assim como fizeste outrora com Maria, com Santa Isabel, e com tantos santos, fecundar a graça de Deus, a força de Deus. Nesses tempos difíceis em que nós estamos vivendo, nós te pedimos, Espírito Santo, que continue a manifestar a tua bênção, a tua graça nesse grupo de mulheres, que continue a cada encontro a realizar as maravilhas, assim como realizastes o próprio Espírito Santo, pelos méritos de Jesus na vida dos primeiros cristãos. E aqui me vem também a lembrança, quantas mulheres acompanharam Jesus e tiveram tantas graças, a adúltera, Maria Madalena, Maria de Cleofas, quantas mulheres, e depois de Jesus também, quantas santas tiveram a graça da fecundidade, santas que foram casadas, por exemplo, Santa Rita de Cássia, me veio também, né, a imagem dela, a lembrança dela, que foi casada e com um marido muito difícil, com uma situação difícil de filhos, e ela durante o matrimônio, durante o casamento, uma vida difícil de família, conseguiu viver a graça e depois, né, foi para o convento ser religiosa, com o que o marido morreu, né? Santa Zélia e São Luís também. Então, que nesta noite, nós te pedimos, Espírito Santo, que nenhuma mulher
possa ficar sem o teu toque, Espírito Santo. A hemorroísa hoje do Evangelho, aquela mulher que estava com sangramento, que foi do Evangelho, né? Com 12 anos, aquela mulher passava por uma enfermidade. Toca, Senhor, essas enfermidades físicas de mulheres que possam estar aqui passando por problemas físicos. Toca, Senhor, como fizestes, porque a tua palavra ela se faz nova. As mulheres que possam estar passando por essa situação de enfermidade física. Toca, nós te pedimos cura, Senhor, cura, cura, Senhor. Cura num tempo em que até as medicações são confusas, Senhor. Cura dessa malignidade, dessa peste, aquelas mulheres que estão aqui rezando por familiares que estão passando pela situação da Covid e que o medicamento não está resolvendo. Nós te pedimos, Senhor, o Senhor que é o médico dos médicos, remédios dos remédios. Cura, Senhor, cura para a tua honra e a tua glória. Nós te pedimos que essa palavra do Evangelho de hoje se faça. Como aquele que foi pedir pela filha também hoje no Evangelho, você que está aqui e participa com o coração angustiado com teus filhos, né, por problemas diversos que você possa estar passando com os seus filhos. Você que é mãe, agora peça pelo teu filho, peça, eu estou aqui, né, motivando a oração, mas a tua fé, como Jesus diz, a tua fé que cura. Você precisa se aproximar do Senhor com fé nesta noite. Peça para Ele a tua graça, peça essa graça. Fala, Senhor, cura, vai lá na minha casa, na vida desse meu filho, da minha filha, Senhor. Espírito Santo, minha Nossa Senhora, intercede por esse meu filho, por essa minha filha, por essa situação de vida. Peça nesta noite esta graça. Peça, não deixe passar a graça, porque a palavra de Deus hoje é a palavra de cura do Evangelho. Nós não podemos ler o Evangelho e achar que ficou lá atrás. Não, ele quer fazer hoje novas todas as coisas na tua vida, mulher, na tua vida, na tua família. Ele quer fazer nova. Deixa Deus realizar a fecundidade da vida no teu coração nesta noite. Maria, Nossa Senhora, possa verdadeiramente ensinar, educar, né, e a formar os corações de cada mulher, né, que está aqui hoje, às 40, se chegou mais depois, cada uma das mulheres que está presente hoje nesta noite, e o próprio Senhor possa selar, né, com teu Espírito Santo, através das mãos de Nossa Senhora, esta graça no coração de cada uma de vocês hoje nesta noite. E agradecemos, né? Agradecemos por todas as bênçãos, por todas as graças, né? Pelos corações que foram abertos para acolher toda esta misericórdia, este amor do Senhor hoje derramado nesta noite, nas vidas, nos corações de cada uma, de cada um de nós. Hoje que ouvimos, né, esta palavra, a reflexão, que o próprio Espírito Santo possa produzir os frutos necessários. O próprio Espírito produz os frutos necessários de tudo que nós ouvimos hoje na nossa vida, no nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria, salve São José, ano de São José. Aí eu, como, né, um josefino devoto, deixo a dica para vocês, mulheres. Principalmente que tiver problema aí com os maridos, com os companheiros, com filhos, peçam muito para São José também, viu? É um ano de nós termos muitas graças pela intercessão de São José. Então, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E se você puder, repita conosco assim: Jesus, Maria e José. Jesus, Maria e José. Fala assim: a minha família vossa é. A minha família vossa é. E aumentai a nossa fé. E aumentai a nossa fé. Amém. Amém. Então é isso aí, gente.